Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do PISME da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu vou fazer agora a questão número 12 do módulo 1. A questão diz assim: Luiz e Geraldo querem estudar o movimento de projéteis. Eles fazem um experimento em que dois projéteis, A e B, são lançados de uma mesma altura e no mesmo instante de tempo. Enquanto o projétil A é lançado na direção vertical e para cima com velocidade inicial de 2,5 metros por segundo, o projeto B é lançado com velocidade de módulo 5 metros por segundo, fazendo um ângulo de 30 graus com a horizontal. Se desprezarmos a resistência do ar, podemos afirmar que, então, para a gente começar a resolver essa questão, vamos pegar aqui os dados que ele deu, né? Ele disse que para o corpo A, ou projétil A, ele vai ser lançado na vertical e para cima. Se é vertical para cima, ele é um movimento desacelerado. Então, eu já tenho que lembrar que a gravidade tem sinal negativo. Ele disse que a velocidade inicial de lançamento foi de 2,5 metros por segundo. E aí ele vai subir. Quando ele chegar na altura máxima, a sua velocidade final é zero, porque ele vai parar de subir. Beleza? Agora, o que ele disse a respeito do corpo B? Ele vai ser lançado, né, obliquamente. Então, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser lançado dessa forma aqui, ó, no eixo X e eixo Y, que a gente vai ter que analisar. Então, ele vai ser lançado nessa direção e vai fazer esse movimento aqui. Beleza? O problema falou que esse ângulo aqui é um ângulo de 30 graus. E que a velocidade dele, que seria a velocidade inicial, é de 5 metros por segundo. Então, a gente tem que lembrar que quando eu tenho um lançamento oblíquo, eu tenho que fazer a projeção do V0 no eixo X e a projeção do V0 no eixo Y. Lembrando que a gente considera o eixo Y o eixo do seno e o eixo X do eixo do cosseno, quando o ângulo é formado com o eixo X. Beleza? Então, eu vou deixar até de vermelho aqui, que é importante a gente lembrar. Ó, V0x vai ser igual a V0 cosseno de 30. E V0y vai ser igual a V0 seno de 30. Já vou deixar isso aqui anotado, beleza? Bom, vamos lá. O que mais que eu posso falar que é importante para a gente? Quando o projétil atingir esse ponto aqui, que eu vou chamar de altura máxima, a sua velocidade final na direção y é igual a zero, porque ele vai parar de subir. Porém, a gente tem que lembrar o seguinte, extremamente importante, cuidado para você não errar. Como o eixo X é um eixo aonde eu não tenho a influência da gravidade, ou seja, um movimento uniforme, a velocidade na direção X, ela vai ser igual à velocidade inicial na direção X, porque não vai mudar, beleza? Tem gente que não lembra disso. Só não tenho velocidade na direção Y, na direção X eu tenho, certo? Então, agora que eu já analisei tudo isso aqui,
eu acredito que a gente consiga resolver as alternativas. Vamos lá. A letra A fala, o projétil A irá chegar na altura máxima antes do projétil B. Então, vamos analisar a seguinte situação. Para o projétil A, como ele vai ser lançado nessa direção com velocidade inicial de 2,5 metros por segundo, ele vai subir. Quando ele chegar na altura máxima, sua velocidade final é 0. E aí eu tenho a minha altura máxima. Certo? Lembrando que a gravidade aqui é negativa. Por quê? Porque o corpo está subindo. Então, eu posso dizer aqui o seguinte, ó. Vi, vovó, aquela tarada. Porque eu quero tempo e eu tenho todas as outras grandezas. Velocidade final, 0. Velocidade inicial, 2,5. Menos 10t. Gravidade é 10, certo? Então, eu sei que o tempo de subida de A, vamos botar assim, é igual a 2,5 divididos por 10, ou seja, 0,25 segundos. Beleza? Agora, vamos analisar para o corpo B, certo? Para o corpo B, o que acontece? Ele vai ser lançado na direção Y. A gente vai analisar esse movimento até a altura máxima na direção Y. E aí eu vou usar a mesma relação, ó. Vi, vovó, aquela tarada. Só que com algumas adaptações. A velocidade final vai ser na direção Y e a velocidade inicial é na direção Y. Como a gente falou, velocidade na direção Y na altura máxima é 0. Então, vai ficar 0 é igual a V0Y é quem? V0 seno de 30 graus menos 10t. Vai ficar assim, ó, 0 é igual V0 de B, ele disse que é 5. Então, vai ficar 5 vezes 1/2 menos 10t. Né? Então, 10t é igual a 2,5. Porque 5 vezes 1/2 é 2,5. Então, eu sei que o tempo de B vai ser 2,5 divididos por 10, isso vai me dar 0,25 segundos. Ó, o tempo de A e B é o mesmo, então a letra A está errada. O que a letra B pergunta? Qual é a altura máxima alcançada, né, do projeto A? Não, peraí. A altura máxima alcançada do projeto A é maior do que a altura máxima alcançada pelo projétil B. Então, vamos responder a letra B. Na letra B, eu vou usar a equação de Torricelli para o corpo A, tá? Qual é a equação de Torricelli? V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Velocidade final na situação descrita pelo A é 0. 0 é igual. Velocidade inicial é 2,5 ao quadrado, mais 2 que multiplica menos 10, ΔS. Já vou pegar esse ΔS e passar para o outro lado. Então, vai ficar 20 ΔS é igual 2,5 vezes 2,5 vai me dar 6,25. Então, eu sei que o meu ΔS vai ser 6,25 divididos por 20. 6,25 divididos por 20 vai me dar 0,3125 metros. Vou fazer a mesma coisa agora para o B. Vou usar a mesma relação, viu? Ó, para o corpo B, eu vou ter V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS.
Quais são as adaptações que eu vou fazer? Vy e V0y, beleza? Então vai ficar, ó, Vy é 0, é igual, abre aqui, né? Porque é tudo ao quadrado e a gente sabe que V0y é igual a quem? V0 seno de 30 ao quadrado, mais 2 que multiplica menos 10, ΔS. Fazendo a mesma coisa, eu vou ter que 20 ΔS é igual V0 de B, a gente sabe que é 5. Então, 5 vezes 1 meio ao quadrado. Então, eu sei que 20 ΔS vai ser igual a 2,5 ao quadrado. Ó, a mesma coisa aqui, né? Então, a gente vai ter que ΔS vai ser 2,5 ao quadrado é 6,25, divididos por 20, isso também vai me dar 0,3125 metros. Ou seja, a letra B também está errada. Vamos para a letra C. A letra C fala assim: o alcance horizontal do projétil B é 5 raiz de 3 sobre 2. Bom, vamos lá. A gente não sabe que o eixo x é movimento uniforme? E ele quer o alcance. Então, o alcance vai ser a velocidade inicial na direção x mais o tempo total que a bolinha permaneceu no ar. Então, para responder a letra C, eu vou fazer assim, ó. Eu vou analisar isso no eixo x, que é o nosso alcance. Como eu vou fazer esse alcance? Velocidade é igual à variação do espaço sobre o tempo. Então, o meu ΔS vai ser o meu V0x vezes o tempo total. A gente sabe que o V0x, a gente sabe que é V0 cosseno de 30. Então, vai ficar assim, ó, V0 cosseno de 30 vezes o tempo total. Cara, se ele demorou 0,25 para subir, ele demora 0,25 para descer. Então, vai ficar 0,25 mais 0,25. Cuidado que é tempo total, tá bom? Então, ΔS é igual. A velocidade inicial é 5. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, vezes 0,5. Beleza? Então, vai ficar assim, ó. ΔS é igual. Bom, 5 vezes 0,5 vai me dar 2,5 raiz de 3 sobre 2, ou, né, a gente pode fazer 1,25 raiz de 3 metros. Então, a gente volta lá e ele perguntou, o alcance horizontal do projétil B é 5 raiz de 3 sobre 2 ou 2,5 raiz de 3 sobre 2? Não, 2,5 raiz de 3? Não. A gente pode ver que está errada. Então, essa aqui está errada. A letra D, ela fala assim, a velocidade do projétil B em sua altura máxima possui módulo 5 raiz de 3 sobre 2 metros por segundo. Então, aqui, a gente tem que ter um cuidado, porque na altura máxima, tá, o projétil B ele tem dois movimentos. O movimento no eixo Y, eu posso dizer que a velocidade final em Y é igual a 0, como a gente descreveu aqui. Mas a velocidade de x, né? Então, vamos botar aqui, ó, no eixo x, a velocidade no eixo x
vai ser igual à velocidade inicial no eixo x, porque é um movimento uniforme. Então, Vx vai ser igual a V0 cosseno de 30 graus. Então, Vx vai ser 5 vezes raiz de 3 sobre 2 metros por segundo. Opa! Então, achamos a resposta na letra D. E a letra E? A letra E fala, em um certo instante de tempo, após o lançamento e durante o seu voo, o projétil A poderá ter uma velocidade maior que a velocidade de B em módulo. Preste atenção. Tempo de subida é o mesmo. Velocidade final, a mesma. Altura, a mesma. Então, a gente pode afirmar o quê? Que durante o percurso, tanto a velocidade de A quanto a velocidade de B, elas diminuem proporcionalmente iguais. Por isso que essa aqui também está errada. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.